Preste muita atenção neste homem. O nome dele é Rauf Rashid. Ele é o juiz que vai entregar a decisão final do julgamento de Saddam Hussein. كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة 12 أولا أليف بدلالة المادة. O que ninguém imaginava é que esse homem carregava um motivo pessoal para querer ver Saddam Hussein morto. E foi exatamente esse motivo que mudou o rumo de todo o julgamento. Para entender como Rauf Rashid chegou até aquela cadeira, é preciso voltar para outubro de 2005, quando o julgamento começou e ainda nem ele estava no comando. Bagdá estava em silêncio, as ruas vazias, os iraquianos colados nas telas, vendo o homem que governou o país com mão de ferro sendo julgado diante do mundo todo. Mas desde o primeiro dia ficou claro que Saddam não tinha intenção nenhuma de colaborar. Ele interrompia testemunhas, se recusava a responder perguntas simples, transformava cada sessão em um palco para discursos políticos. O homem estava preso, mas agia como se ainda estivesse no poder. O juiz que comandava o tribunal naquele momento se chamava Abdullah al-Amiri, e ele cometeu um erro que custaria caro. Em determinado momento, chegou a dizer abertamente que Saddam não parecia ser um ditador. Saddam ficou encantado. O público não. No dia seguinte, al-Amiri foi destituído do caso, acusado de ser leniente demais com o acusado. Pouco depois, o segundo juiz também abandonou o processo, sem conseguir sustentar a pressão que vinha de todos os lados. Foi nesse vácuo de poder que Rauf Rashid assumiu o caso, e ele não chegou para fazer média. Desde a primeira sessão, Rashid deixou claro que não toleraria nenhum tipo de discurso político, nenhuma interrupção, nenhum escândalo dentro do seu tribunal. Para Saddam, que durante décadas governou sem que ninguém ousasse contrariá-lo, aquilo era inédito. Pela primeira vez na vida, ele estava diante de alguém que simplesmente não se intimidava com a sua presença. Mas o que Saddam não sabia é que aquele juiz tinha um motivo muito mais profundo do que apenas cumprir a lei. Rauf Rashid havia perdido parentes nos ataques com gás mostarda que o regime de Saddam ordenou contra a cidade curda de Halabja, em 1988. Um massacre que matou entre 3 e 5 mil civis em questão de horas. Homens, mulheres, crianças. Gás nervoso liberado do alto, sem aviso, sem chance de fuga. Ou seja, o homem que agora decidia o destino do ditador não era apenas um juiz cumprindo seu papel. Era um homem que queria, pessoalmente, ver aquele julgamento terminar em condenação. E Saddam tentou, à sua maneira, intimidar esse novo adversário. Levantava a voz dentro do tribunal. Interrompia depoimentos de testemunhas. Tentava humilhar o juiz em plena audiência, como se ainda pudesse ordenar que alguém fosse removido da sala. Um dos outros réus do processo, o meio-irmão de Saddam, Barzan al-Tikriti, chegou a insultar a própria mãe do juiz dentro do tribunal. Chegou a se recusar a sentar na cadeira designada, preferindo sentar no chão só para demonstrar desprezo pela autoridade daquele homem. O julgamento estava se transformando num espetáculo. Mas a situação ficaria muito mais grave do que apenas gritos e provocações. Pouco depois do início do processo, o primeiro advogado de defesa de Saddam foi sequestrado. Homens armados, encapuzados. Executado a poucas quadras de seu próprio escritório. Meses depois, um segundo advogado teve o mesmo destino. Interceptado por um carro, morto em minutos, antes mesmo de ter tempo de reagir. E mais tarde, um terceiro advogado foi atraído para uma armadilha disfarçada de interrogatório policial. Também foi assassinado. 3 advogados, 3 mortes, todos ligados à defesa de Saddam Hussein. Rauf Rashid entendeu exatamente o que estava acontecendo. Saddam estava tentando colapsar o próprio julgamento por dentro. Se a notícia se espalhasse de que qualquer advogado que aceitasse defendê-lo terminaria morto, nenhum profissional se arriscaria a assumir o caso. E sem defesa legítima, o processo perderia credibilidade diante do mundo. Era uma estratégia fria, calculada, e quase funcionou. Mas Rashid não deixou que isso acontecesse. Ele simplesmente nomeou advogados de ofício e seguiu com o julgamento, sem hesitar, sem recuar. Foi nesse momento que Saddam tentou outra cartada. Um dia após a morte de um dos seus advogados, ele entrou em greve de fome. Alegou estar protestando contra a violência que cercava o processo.
ficou 19 dias sem se alimentar. 19 dias. Aos 68 anos, começou a parecer demacrado, fragilizado, claramente debilitado diante das câmeras do mundo inteiro. Era uma imagem calculada, um ditador sofrendo, uma vítima. Pelo menos era assim que ele queria ser visto. Mas o juiz Rashid não se impressionou. Ele lembrou Saddam que o próprio ditador havia sobrevivido em condições muito piores. Quando as tropas americanas o capturaram em dezembro de 2003, ele foi encontrado escondido num buraco subterrâneo de pouco mais de 2 metros por 3 metros. Um esconderijo imundo, sem banheiro, sem conforto. Uma lâmpada pendurada, um ventilador improvisado. Aquele era o homem que agora fingia sofrer porque havia escolhido não comer. Para garantir que a greve de fome não se tornasse mais um obstáculo, o juiz ordenou que Saddam fosse alimentado por sonda. O julgamento seguiu. Mesmo depois de tudo isso, Saddam continuou tentando desestabilizar o processo. Continuou com os discursos, com as interrupções, com os gestos de desprezo em direção ao tribunal, como se cada sessão fosse uma batalha que ele ainda podia vencer. E Rauf Rashid continuou irredutível. Não levantou a voz, não cedeu a provocações, não abandonou o processo como seus antecessores. Ele simplesmente continuou sentado naquela cadeira, conduzindo o julgamento com a frieza de quem sabe exatamente onde quer chegar. Em menos de 4 meses após assumir o caso, ele conduziu o processo até a sentença que o mundo esperava. No dia 5 de novembro de 2006, o juiz pediu que Saddam Hussein se levantasse para ouvir o veredito. A sala estava em silêncio absoluto, câmeras apontadas, o mundo assistindo. Até o último segundo, Saddam tentou manter a postura de quem não reconhece a autoridade de nenhum tribunal, mas não havia mais nada que ele pudesse fazer. Não havia mais discursos que pudessem mudar aquele momento. Não havia mais advogados para protelar. Não havia mais greve de fome que pudesse suspender o que estava prestes a ser lido. A sentença foi lida. Condenado à morte por enforcamento, por crimes contra a humanidade. صدام حسين المجيد بالإعدام شنقا حتى الموت لارتكاب قتل عمد كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة. Pouco mais de um mês depois, no dia 30 de dezembro de 2006, a sentença foi executada. Saddam Hussein foi enforcado antes do amanhecer, em Bagdá. O homem que havia ordenado o uso de armas químicas contra seu próprio povo, que havia mandado executar opositores por décadas, que havia transformado o medo em instrumento de governo, morreu no fim de uma corda. E o homem que assinou aquela sentença não era um general, não era um presidente, não era uma potência estrangeira decidindo o destino de um país. Era um juiz. Um homem que havia perdido parentes num ataque a gás em uma cidade curda. Um homem que cresceu sabendo o nome do responsável por essa dor, e que décadas depois se viu sentado exatamente na cadeira certa, na hora certa, para fazer o que a lei exigia. No final, não foram os exércitos, nem os bombardeios, nem as negociações internacionais que selaram o destino de Saddam Hussein dentro daquele tribunal. Foi um único homem, motivado por uma dor pessoal antiga, que se recusou a recuar diante do ditador mais temido do Oriente Médio.